Olá pessoal, aqui é o Elbi. Nós vamos estar estudando a partir de agora genética. Genética é um assunto que para muita gente fala, nossa, é difícil, arranca os cabelos. Vamos conversando um pouquinho aos poucos, vamos aos poucos aqui explorando esse universo, não é tão difícil assim. A gente vai trabalhando os conceitos devagar e a gente vai entender como funcionam os genes. A gente estudou em citologia, sobre citoplasma, sobre o núcleo, a gente viu todos os constituintes das Vamos conversar sobre a natureza dos genes. Hoje a gente conhece, vocês já estão acostumados a ver vídeos, vocês estão acostumados a assistir isso em seriados, desde criança em desenhos animados, vocês estão acostumados com esses termos. DNA comanda a vida, moléculas e essas coisas são comuns para vocês, fazem parte do cotidiano e da vida de vocês. Mas a genética ela é muito nova, a gente vai ver isso ao longo desses módulos. A genética ela é muito nova. E o conhecimento vem se acumulando nos últimos anos de forma surpreendente. Vamos entender um pouquinho. 1943 foi ontem. Em 1943, 3 cientistas, o Avery, MacLeod e McCarthy, eles fizeram um experimento em cima do experimento de um outro cientista que tinha estudado em 1928, tentando descobrir o que passa de pai para filho para poder transmitir as características hereditárias. Aquele trio fez um experimento em cima de um outro experimento de 1928 que foi feito pelo cientista, o Griffith. Esses 2 experimentos eles são muito explorados em questões de vestibular, então nós vamos repassar os 2 aqui. Primeiro, o que o Griffith fez em 1928? Ele estava procurando o que passa. A genética, ela estuda o que passa de pai para filho, que geram as características hereditárias. Ela também estuda como passa essa coisa, esse o que está passando de pai para filho. Ele vai estudar como isso passa de pai para filho. E depois vai estudar como, depois que descobriu que estrutura é essa que está passando de pai para filho, como que ela funciona para gerar essas características hereditárias e semelhantes. Para a gente pode parecer banal pensar assim, mas imagina um mundo onde as pessoas não sabiam que o que passava de pai para filho era uma molécula. Se imaginava que era um fluido, que era algo espiritual, que era alguma coisa zen. O que passa de pai para filho, o que faz o filho parecer com o pai, é a alma do pai passando para o filho, coisas desse tipo que se imaginava. Então, enquanto não se sabia o que era e imaginava-se que era alguma coisa espiritual que fazia o filho parecer com o pai, a busca dos cientistas era em descobrir o que passa. É uma molécula? É uma entidade física? É algo físico que eu posso apontar e falar é aquilo ali que está passando de pai para filho? E é isso que o Griffith estava buscando em 1928, isso tem muito pouco tempo. Em 1928, ele estava buscando o que passa de pai para filho que gera as características hereditárias. Para poder responder se era uma molécula ou não, se era alguma coisa física que passava ou não, o que o Griffith fez? Ele pegou bactérias. Ele pegou bactérias que causam pneumonia. A gente tem 2 tipos principais de bactéria que causam pneumonia, na gente e em rato também, e ele foi trabalhar com ratos. Bactérias que tinham cápsula, uma proteção em volta dela, elas causavam pneumonia e matavam o rato. Bactérias que não tinham cápsula, elas eram inofensivas para o rato, embora fossem bactérias de pneumonia do mesmo jeito. O Griffith, ele fez um experimento onde ele pegou e injetou bactérias de pneumonia, que causavam pneumonia, pneumococos, bactérias com cápsula vivas no rato e o rato morreu. Bactérias com cápsula vivas e o rato morreu. Aí ele pegou essas bactérias com cápsula, que vivas injetadas no rato, o rato morria, e ferveu, colocou na solução e ferveu, matou as bactérias. Matando as bactérias, ele pegou essas bactérias mortas, bactérias com cápsula,
mortas, injetou no rato e o rato sobreviveu. Conclusão número 1, bactéria com cápsula viva mata, bactéria com cápsula morta não mata. Ok? Depois o que ele fez? Ele pegou essas mesmas bactérias e ele pegou ele fez um outro experimento em paralelo a elas. Ele pegou bactérias sem cápsula, vivas, injetou no rato e o rato sobreviveu. Ou seja, bactéria com cápsula injetada viva mata o rato. Bactéria com cápsula injetada morta não mata o rato. Bactéria sem cápsula, da mesma pneumococcus, mas sem cápsula, também não vai matar o rato, mesmo viva. E aí ele fez uma mistura. Pegou a bactéria sem cápsula, viva, que não matava o rato, e misturou dentro do mesmo frasco com aquelas bactérias fervidas, mortas, com cápsula, que também não matavam o rato. Então ele pegou bactéria que não matava com cápsula e misturou com bactéria que não matava sem cápsula. Ele pegou as mortas que não matavam e misturou com as vivas que também não matavam. E injetou no rato bactérias vindas de misturas de que não mata com que não mata. Ok? Só que o rato morreu. Se você pegou bactérias mortas, que quando elas estavam vivas elas matavam, mas mortas não matam, e misturou com bactérias vivas, que não eram assassinas, que não matavam, e o rato morreu, alguma transformação aconteceu antes de injetar essas bactérias no rato, quando ele misturou morta com viva. Alguma característica das bactérias mortas passou para as bactérias vivas e transformou as bactérias vivas em bactérias assassinas. Aí ele foi lá e extraiu do rato essas bactérias para ver o que tinha acontecido ali. E, para surpresa do Griffith, em 1928, as bactérias que ele tirou do rato morto foram bactérias com cápsula. Mas ele não colocou bactéria com cápsula viva no rato, mas ele tirou bactéria com cápsula viva do rato morto. Ou seja, qual a conclusão disso, desse experimento? Alguma coisa passou da morta para a viva e transformou a viva inofensiva em assassina. Se a morta estava morta, entenda um mundo onde se imaginavam que o que passava poderia ser algo espiritual, ok? Se a bactéria, que não tem alma, foi colocada morta, misturada com a bactéria viva, inofensiva, e transformou essa bactéria viva, algo físico, que não é espiritual, que não é a alma de bactéria, algo físico passou da morta para a viva e transformou a viva. Então a resposta que o Griffith obteve em 1928 é o seguinte: existe algo físico, existe uma molécula que passa de um para o outro e que transforma a bactéria inofensiva em bactéria assassina, no caso a bactéria com cápsula. Por isso que ele conseguiu tirar a bactéria com cápsula viva desse rato. Aí voltando no trio de 1943, o que eles fizeram? Pegaram esses experimentos do Griffith e fizeram um trabalho em cima dele. Com o passar dos anos, eles já tinham condições de fazer algo que o Griffith em 1928 não tinha, que era ir lá nas células e pegar as moléculas dela e separar aquilo e poder testar uma por uma de cada vez. Então, o que o trio fez foi pegar moléculas e começar a injetar essas moléculas testando. Moléculas da bactéria com cápsula mortas foram tirando as moléculas dali e colocando nas bactérias sem cápsula viva, colocando num líquido junto com as bactérias sem cápsula vivas, para ver qual das moléculas que colocadas juntas iriam transformar aquela bactéria. Porque o Griffith já tinha concluído que existia algo físico que passava, existia alguma molécula que passava. Eles queriam descobrir qual era essa molécula, em 1943. E aí, quando eles pegaram aquela molécula toda enovelada que ficava lá no meio da célula, no nucleóide da célula, né, célula embolada ali no meiozinho dela, aquela molécula que eles tiraram ali, colocaram e misturaram, descobriram que aquela molécula é que estava gerando essa transformação. Essa molécula seria o DNA. Ela iria ser chamada de DNA depois de alguns anos. Bom, em 1940,
Mais ou menos ali na mesma época que eles estavam trabalhando e descobriram, sim, qual era a molécula física que poderia transformar uma outra e, portanto, poderia ser aquela molécula que estaria sendo responsável por gerar as características hereditárias de pai para filho. Era isso que eles estavam buscando? Mais ou menos na mesma época, outros dois cientistas, o Biddle e Tatum, eles descobriram algo que virou uma máxima da biologia e que vocês já aprenderam isso, que é um gene, uma proteína, ou um gene, uma enzima. Um gene, ou seja, uma unidade hereditária, que a gente vai estudar mais quando a gente for tratar das leis de Mendel, mas uma unidade hereditária, ou seja, uma parte que passa de pai para filho, que eles ainda não sabiam onde estava, ninguém conhecia ainda o DNA, mas eles sabiam que existia uma entidade física que passava de pai para filho, que gerava as características hereditárias. Eles definiram e entenderam, em 1940, que essa entidade que passava, que eles estavam chamando de gene, era responsável pela produção de uma proteína. Isso ficou como uma peça de um quebra-cabeça. O experimento do Griffith, lá de 1928, uma outra peça do quebra-cabeça. Existe uma molécula que passa de pai para filho. O experimento do trio, lá depois, uma outra peça do quebra-cabeça. O que passa de pai para filho, que pode estar transformando, é essa molécula aqui, que eles identificaram. E a outra peça, um gene, é responsável pela produção de uma proteína. Aí, em 1953, Watson e Crick, eles desvendam a estrutura do DNA. A estrutura daquela molécula que tinha a capacidade de transformar uma bactéria sem cápsula em uma bactéria com cápsula. Aquela molécula que tinha a capacidade de transmitir as características hereditárias, o DNA. Assim, gente, vocês podem perceber que a ciência, ela não é feita como livros que vão sendo colocados no estante. Na verdade, são peças de quebra-cabeça. Uma mesma pessoa, um cientista, ele pode passar a vida inteira dele estudando alguma coisa e não chegar àquela conclusão do que ele estudou. Mas ele vai gerando conhecimento que vai ser agregado a conhecimentos que outros geraram em algum momento, e isso vai fechar e montar o quebra-cabeça. Muitas vezes, o que várias gerações de pesquisadores fizeram foram montadas bem depois que eles já tinham morrido, fechando uma conclusão, porque um descobriu algo e outro descobriu outra coisa, e aquilo só foi unido depois de muito tempo. A gente vai ver nos próximos módulos, quando a gente chegar lá em Mendel, que essas peças elas foram ficando soltas por muito tempo até que se uniram para poder constituir a genética moderna. Daqui a pouco a gente volta e a gente estuda um pouco mais.